caso que nem os autores mais consagrados de Hollywood podem ter imaginado uma situação como essa. Mostra a pequenininha, é a coisa mais linda, a Rebeca, gente. Como é que alguém pode ter matado essa menina que só dava alegria, uma menina fofa, uma menina educada, uma menina que ajudava o próximo com 6 aninhos de idade. A Rebeca era muito generosa. E, infelizmente, essa menina foi assassinada. E você aí de casa vai pensar o seguinte, né? Peraí, Bate, você está falando de uma história que você mostrou em 2019. Eu lembro de você falando isso no programa. Ah, Bate, eu lembro que você falou isso no programa, eu lembro que o Antônio, né, foi preso. Tem a foto do Antônio? O Antônio foi preso pelo assassinato dela. Mas por que você está voltando para esse... Cadê as imagens do Antônio aí? Por que você está... Não, quero só a imagem dele em tela cheia. Por que você está voltando para esse caso, Bate? Isso, esse é o Antônio. Você mostrou já o Antônio. Você falou que o Antônio realmente havia matado a menina. Você, inclusive, lamentou, você se emocionou com o caso. O Percival de Souza também fez vários comentários na época. Mas por que você está voltando para essa história? Teve o julgamento, o Antônio foi condenado, o Antônio não foi condenado. A Juliana, inclusive, na época falou com você. Por que Bate 19, 20, 21, 22, 23? 4 anos depois, Bate. Você está voltando nessa história? Ela já não tinha sido superada? A página desse caso já não havia sido virada? Lê do engano. Lê do engano. Nós descobrimos agora, melhor, nós não. A polícia descobriu agora que o caso que envolve a pequena menina Rebeca, que hoje teria 10 anos de idade, é mais grave do que se imagina. Ô Bate, mas como é que a polícia conseguiu descobrir algo que provocou uma reviravolta, que fez com que o caso desse uma volta de 360 graus, que esse caso que comoveu a todos nós ficasse de ponta cabeça? E é isso que você vai entender agora. Mostra aqui a foto dos 4, por favor. Você tá lembrado da Rebeca. A Rebeca, como é que ela foi morta mesmo, Zamataro? Tenta lembrar minha memória. Eu não lembro direito como é que ela tinha sido executada. Eu lembro bem da gente noticiando a morte, eu lembro também do pai falando, do seu Fabrício falando, eu lembro da dona Juliana, que é a madrasta dela, falando. Só esqueceram de me mostrar, de me lembrar, por favor, aí no texto, justamente como que ela foi morta pelo Antônio. Porque essa informação vai ser crucial para que você descubra junto comigo a reviravolta toda. Deixa eu mostrar os outros personagens aqui dessa história. Você vai se lembrar o Fabrício, o pai, que ficou consternado com a morte da menina. Só a imagem, por favor, isso. O Fabrício, que ficou consternado com a morte da filha. A Juliana, que também deu entrevista, lamentando a morte, lamentando essa perda tão precoce. E também o Antônio, que foi preso não muito depois, por ter, segundo a polícia, asfixiado a menina Rebeca. Tá lembrado desse caso, Percival? Até a prisão do Antônio, eu acho que todos se lembram. Mas, cadê a imagem do pai aí, do Fabrício? Algo acontece com o seu Fabrício que faz com que a polícia comece a ficar... Aliás, antes do Fabrício, me dá o local do crime, Edu, a 39 aí. Deixa eu ver o local do crime. Eu quero que todo mundo se lembre bem desse caso, eu quero que todo mundo fique bem atento, porque ninguém vai acreditar no que foi descoberto. Ah, agora sim, tá aí. Essa casa simples, a bebezinha, 6 anos de idade, um bebê, né? Foi morta asfixiada justamente aí nesse local. Todo mundo lembrou agora, todo mundo lembrou. Ok. Cadê a imagem do pai? Algo acontece com o seu Fabrício que faz com que a polícia chegue à conclusão que nem tudo que o Antônio havia contado sobre o crime cometido contra a pequena Rebeca tivesse batendo. Não tem imagem dele, não é essa imagem não, eu quero a imagem do pai, não foto, a imagem do pai. Cadê a imagem do seu Fabrício?
O pai que deu... Ó, isso. Aí, tá vendo? Todo mundo lembra. Abre o áudio aí. Tem ele falando? Era manipulação. Nenhuma suspeita, entendeu? Nada. O que ela demonstrava um pouco era manipulação meio que financeira, né? Ela Aí. se preocupava o quanto eu dava. Essa é a imagem do seu Fabrício, ok? Perfeito. Vem pra cá, por favor. Então, na época, 2019, a Rebeca morre e o Fabrício estava se relacionando com a dona Juliana. Não é isso, Osamataro? Perfeito, é isso. Todo mundo entendeu, né? Uma tragédia, um crime que infelizmente atinge as nossas crianças e que fez como vítima a pequenininha, a pequena Rebeca. Pois bem, num determinado momento, quando tudo parecia estar resolvido e o caso caminhando para o tribunal do júri, assim como o caso do Henri Borel vai, né? Monique vai se sentar na frente dos 7 jurados, Dr. Jairinho vai sentar na frente dos 7 jurados para decidir se são culpados ou inocentes pelos crimes atribuídos pelo Ministério Público. Algo acontece com o pai da criança. A polícia fala, caramba, rapaz. Mostra agora sim aquela foto do pai da criança. Mostra, é uma foto forte, mas eu preciso mostrar. Calma que ele não está morto. Foi uma tentativa de assassinato. Ô, Bati, me fala uma coisa, você está mostrando uma foto desse senhor dormindo, Bati? Eu acho que você, Bati, não está batendo bem hoje da cabeça, não. Por que você está mostrando a foto do pai da menina dormindo? Aí é o que eu vou dizer para você. Esse homem não está dormindo. E esse homem também não está morto. Ele queria estar com os olhos abertos. Ele queria estar olhando para a realidade que estava mascarando o que verdadeiramente aconteceu com essa menina. Mas se você observar bem a foto, coloca aqui no telão do povo. Aqui, ó, dá para ver bem. Mostra aqui, Cazon, um detalhe. Só aqui, ó. Ó, 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 ó. Fecha mais, fecha mais, fecha mais. Fecha mais aqui, fecha mais aqui. Tá no máximo? Eita, eu vou comprar outra lente, hein? hein? Percival, sabe o que é isso aí no olho dele ou não? Eu olhando o rosto dele, do Fabrício, eu percebo aí que ele sofreu lesão fortíssima na região dos olhos. Você sabe o que é isso no olho ou não? Não, não sei, mas ele foi atingido por algo que feriu profundamente. Ele praticamente não consegue abrir esse olho. E o olho direito está completamente fechado, Bati. Vem para cá, por favor. Quando eu uso lente de contato, e às vezes eu tenho um péssimo hábito de viajar muito tempo de avião, daí fica o olho ressecado, começa a machucar a pálpebra. Tô até pensando em operar o olho, viu? Porque, olha, coisa chata usar lente de contato. Você já usou lente de contato, Percival, ou sempre preferiu óculos? Não, lente de contato não. Mas eu fiz uma cirurgia para astigmatismo. Ué, e usa óculos? Não, aí você mantém o óculos de acordo com a graduação necessária. Mas eu não fiz uma cirurgia exatamente desse tipo. Entendi. Vem para cá, por favor. Pois bem. Isso que você está vendo aqui no olho dele é nada mais, nada menos do que um nome comercial que se chama Super Bonder. Oi? Super Bonder. Essa super cola aí, que cola tudo e depois se pega no dedo, depois é uma praga para tirar. Super Bonder. O pai da menina Rebeca teve os olhos colados. Ele teria sido envenenado. E aí a polícia, que já estava com o Ministério Público encaminhando o caso da menina Rebeca para o tribunal do júri, fala, opa, peraí, não é normal. Quem é que fez isso nos seus olhos? Quem é que te envenenou? E aí que a história fica ainda pior. E os policiais que estão investigando o caso teriam chegado à motivação dessa história. Pelo que me contaram, eu vou ver na reportagem de novo, coloca aqui a foto dos 4.
A Juliana deu entrevista pra gente na época, não deu, Ligeiro? Deu sim, Bate. A Juliana, na época, falou com Cidade Alerta, não falou, Ligeiro? Falou sim, deu entrevista. Quer ver? Me dá a imagem. Ela não quis mostrar o rosto. Nós respeitamos. Eu achei meio estranho, mas nós respeitamos. Deixa eu ver o que ela falou pra mim em 2019. Solta aí, por favor. Porque eu não consegui me livrar dele para tentar salvá-la. Na hora que eu fui abordada, a primeira pessoa que eu lembrei foi ela. Então, por isso que eu tenho esse sentimento de culpa, de não ter conseguido lutar muito por ela. Parou! É por isso que é bom assistir, porque as informações aqui faltaram. É pior do que se imagina ainda. Essa moça estava dentro da casa na hora que o algoz chega para matar a Rebeca, é isso que eu estou entendendo? E ela chora. Ai, eu estava dentro da casa, aí chegou o malfeitor e eu só lembrava da Rebeca, eu queria salvar a Rebeca e eu não consegui salvar a Rebeca. Me divide a tela aí com a Juliana falando, por favor, Edu. Pode soltar. Deixa eu ver o que ela falou na época. Tiro meu ouvido, sabe? Era uma respiração de homem, era uma força de homem. Aí ele me sufocou, era um pano branco, estava muito encharcado, né? Com a substância. E eu fiquei tentando, eu relutei para tentar me livrar dele, para tentar ir até onde estava a neném, para protegê-la, sabe? Era um anjo, gente. Foi uma crueldade que ele fez com ela. Ele não só asfixiou ela, ele esganou ela, né? Isso Parou. lá. Chorando, hein? Mas não queria mostrar o rosto, não. Chora copiosamente. Todo mundo na época falou, caramba. Na época que eu tô falando, 4 anos atrás. Todo mundo falou, caramba, que trauma que ficou essa mulher. Ela tentou salvar a enteada. Olha, tanto caso que a gente vê de madrasta tranqueira, como aquela que foi colocada em liberdade semana passada, Ana Carolina Jatobá, fazendo atrocidades e maldade com as crianças, e essa moça chorando, lamentando não ter salvado a própria enteada. Calma, que o pior está por vir. Pode seguir com a entrevista. Isso prova no laudo. Então, isso prova que ele tinha a intenção, sim, de fazer mal para ela, de fazer mal para mim. Um sentimento muito ruim de achar que ele possa ter me violentado, sabe? Então eu tenho que enfrentar esse pensamento, a perda da neném, a incapacidade de não ter conseguido lutar até o fim por ela, dela estar na minha responsabilidade, e o pai e a mãe confiar em mim para cuidar dela, e eu não consegui fazer nada, sabe? Um olhar de assédio, ele me olhava dos pés à cabeça, sabe? Parou. Tem informações que estão me chegando agora também sobre o caso. Só que eu vou atualizando aqui. Os olhos dele foram colados na hora do crime contra a menina? É isso? E ela diz que foi envenenada assim como o marido, que é o pai da Rebeca, é isso? Por isso que ela tá falando meio grogue aí nessa entrevista, porque ela disse que estava sob efeito de veneno. É? Ok, pode seguir. Um olhar de assédio, ele me olhava dos pés à cabeça, sabe? Me fazia umas caras meio estranhas, e eu sempre comentava, né, com meu marido. E quando eu estava lavando roupa, na lavanderia que ele chegava, eu entrava para dentro, deixava o que estivesse fazendo. Eu sempre tentava fugir dele, porque ele me causava, ele me intimidava, sabe? Se referindo ao Antônio, a entrevista dela já foi completa? Tá bom, ela falou isso. Ela falou que quando esse Antônio aparecia, ela ficava constrangida, ela tinha medo, que só vinha na cabeça dela a Rebeca. Mostra as fotinhos da Rebeca, por favor. Que era a Rebeca pra lá, que era uma... Ela falava bebê, né? A bebê, só lembrava da bebê. Ah, e o homem chegou, e eu estava lavando roupas, e ele era um homem muito maldoso, ele era um homem muito terrível.
e ele era um homem muito terrível, e esse homem ia atacar minha bebê, e ele tapou os olhos do meu marido com super bonder, ele envenenou meu marido, ele me envenenou, ele é maldoso, justiça, justiça, justiça. Jamais eu imaginei que 4 anos depois, essa história ganharia uma reviravolta tão grande. Porque a grande realidade dos fatos é que não existe crime perfeito. Existe crime mal investigado. Mas hoje eu posso garantir a cada um de vocês que esse não se trata de um crime mal investigado, Percival. Foi muito bem investigado, porque um dos mistérios a ser esclarecido gira em torno da motivação. Se o objetivo era atacar Fabrício, o pai da Rebeca, o que se confirmou com ferimentos gravíssimos, ele praticamente perdeu a vista, por que a Rebeca foi assassinada? Qual a ligação entre uma coisa e outra? É a grande dúvida, Bate. Quer ver? Dá a imagem, por favor, só da madrasta, por favor. Eu só quero a foto da madrasta. Só a foto. Olha, meu Deus, que anjinho, gente. Como é que alguém tem coragem de levantar a mão contra uma criança, né? Olha a madrasta. Pior que a madrasta, na época eu até pensei que era mãe, né? Eu lembro que até nos bastidores eu comentei, nossa, é madrasta mesmo, que parece a mãe. Ela lembra, tem os traços da bebezinha, né, Percival? Exatamente. Você compara os dois rostos, não há dúvida nenhuma. A menininha, a Rebeca, se parece muito com essa mulher que nós estamos vendo a imagem agora, Bate. Olha, gente, que fofura, que doçura, menina. Olha isso, é uma foto mais linda que a outra. Eu acho que todo mundo tem uma criança na família, né? E todo mundo sabe a doçura, a inocência que tem uma criança. Aí você fica pensando, caramba, o que é que pode levar alguém levantar a mão contra uma criança? O caso mais famoso aqui no Brasil, o caso mais... de um passado recente aqui no Brasil de maldade contra a criança, é a Isabela Nardoni com o Alexandre Nardoni, que, por sinal, já está trabalhando. O Leniel Borel falou uma coisa muito interessante agora. Existe pena de morte no Brasil, sabia disso? Eu falo todo dia aqui que precisa ter prisão perpétua. Pena de morte, eu acho que o Brasil ainda não está preparado, porque existe muita injustiça, muito julgamento errado, mas pena de morte existe. Por exemplo, o Henri Borel, quando foi morto, segundo a justiça, segundo a polícia, pela mãe e pelo padrasto, ele morreu, foi uma pena de morte. Uma pena de morte para a criança. A Isabela Nardoni, quando foi jogada, arremessada da janela pelo pai e pela madrasta, ela pagou com a própria vida o fato do Alexandre Nardoni e dessa mulher dele na época, e até hoje, aliás, Ana Carolina Jatobá, não aceitarem o fato da menina ser de outra mãe, de outra relação. Quem está morto agora é a Isabela Nardoni. O assassino está vivo, a assassina está trabalhando, tem salário e a menina está morta. Caso da Daniela Pérez, da minha querida amiga Glória Pérez. A Glória Pérez, hoje, como mãe que perdeu a filha numa tragédia por gente inescrupulosa, um já foi para o inferno. A outra aí não quer nem que cite mais o nome dela, ela acha que tem esse direito. Mas a Glória Pérez, você perdeu um filho, você vai morrendo ali dia por dia. Você vai assistindo a tua própria morte. Se você não tem remédio, se você não tem médico, se você não tem um suporte firme da tua família, infelizmente, você não aguenta o rojão. É teu filho, você gerou, você fez planos. É Deus que usou você como instrumento para trazer a vida. Ninguém tem direito a tirar o teu filho a não ser Deus. Ou estou falando alguma bobagem?
Você tem o seu filho para, na ordem natural da vida, você dá o amor, você cuida, você amamenta, você faz planos, você se dedica. E quando isso é legítimo e natural, lá na frente, você hoje pega o teu filho no colo. Lá na frente é teu filho que vai te pegar velhinho no colo e vai de mãos dadas com você até o último dia da sua vida. Você pega nas mãos do seu filho e traz o teu filho para a vida no primeiro dia, e essa mesma mão que você pegou, daqui uns anos, vai te levar para se despedir da terra. A não ser Deus. Só Deus pode escolher a hora certa disso acontecer. Ninguém mais. Então, se é só Deus que pode escolher esse momento, que pode decidir esse momento, quem tira a vida de qualquer outra pessoa não está agindo em nome de Deus. Está agindo em nome do diabo, e essa pessoa tem que arder no mármore do inferno. Como nós não temos pena de morte para assassino, que pelo menos tenha prisão perpétua. Como é que é, Zama? Deixa eu ver esse pano aí, ó. Esse pano foi usado no crime. Mas por quê? Esse pano aí foi colocada a substância para matar a menina? Ela adormeceu e depois foi asfixiada, é isso? Eu não entendi. Vão fazer um molde com a mão da menina? Eles querem saber exatamente, mas depois de tanto tempo, será que esse pano vai guardar algum vestígio? Hein? Ô Percival de Souza, 4 anos depois, um pano utilizado num crime para algum tipo de medicamento, de anestésico, que foi usado aí para matar a pequena Rebeca. Que bairro que foi esse crime, hein? Que lugar que foi? Hein, Zamataro? Mas é encontrado nesse saco branco. Não há como recuperar, por exemplo, impressão digital, mas um teste desse tipo, via código genético, é possível. Aliás, muitos casos de assassinato são esclarecidos muito tempo depois que aconteceram, Bart. Bem, vamos ver primeiro a reportagem na época, quando não tinha reviravolta, que você vai descobrir no programa de hoje. Deixa eu ver, pode deixar meu microfone aberto e dividir tela. Vamos embora, vamos lá. Pode pôr a reportagem. Depois do crime que chocou a cidade de São Caetano do Sul, na região do ABC, a casa onde a criança passava o fim de semana com o pai e a madrasta continua fechada. Eu olho, a gente passa lentamente, evidentemente, não vejo viva a alma aí, viu? Ao tirar a vida de uma menina de 6 anos e de quase matar a madrasta dela, o passado de Antônio é revelado. Ninguém no bairro sabia que nesse conjunto de casas também morava um homem perigoso, com um passado sombrio. Vizinho dela. Aqui no bairro, ninguém sabia que ele já havia cometido um homicídio antes? Não, eu não sabia. Se cometeu, eu também não sabia, não. Não sabia. Para mim, era uma pessoa normal, um cliente como outro qualquer. Antônio, de 53 anos, trabalhava como motoboy fazendo entregas, mas já teve diversos problemas com a justiça. Segundo a polícia, o assassino de Rebeca tinha antecedentes criminais por roubo, furto e algo ainda mais grave, homicídio. Um segredo que ele deixava bem escondido atrás de sorrisos e da boa relação com a vizinhança. Ele já tem antecedentes criminais por roubo, furto e também homicídio. Mas no caso do homicídio, ele foi absolvido. Mas vai constar como antecedente criminal, né? Como é que funciona? A senhora me explicou antes, né? No caso do homicídio, isso vai constar na ficha criminal dele? Sim, porque ele foi processado. Ele só foi absolvido após um devido processo legal. E consta na ficha de antecedentes criminais. Na rua, o motoboy era conhecido como Toninho da Moto. Apenas meia quadra de distância da casa do ninguém pai imaginava o desdobramento 4 anos depois. Isso foi descoberto hoje. Vamos ver. Mecânica de motocicletas. E o Antônio, motoboy, é um instrumento de trabalho dele, vinha com frequência aqui consertar a moto com o Marcelo. Aqui ele era conhecido pelo apelido, isso? Toninho, era o Toninho. Amigo nosso, estava aqui direto sempre. Arrumava a moto, pagava direitinho, não tinha problema nenhum. Cara normal. Até então, uma pessoa normal.
Nada de ruim eu via nele, nada. Por rodar bastante, né? A gente sabe como é que é esse trabalho de motoboy. Sempre tinha alguma coisinha, volta e meia, pra fazer na moto? Não, ele vinha aí, fazia serviço, que ele era entregador de marmita, de lanche, essas coisas, né? Vinha aqui sem problema nenhum, nunca desconfiamos de nada dele. Nem a ex-esposa, que ficou casada há 9 anos com Antônio, tinha conhecimento do passado tão violento do marido. Eu não sabia que tinha essa passagem e tudo, mas também não queria saber do passado dele. Ele nunca falou nada? Não. Nunca falou nada sobre isso, eu também não fico perguntando também, não quis perguntar não. Ele demonstrava algum comportamento diferente, algo que pudesse suspeitar do caráter dele, da índole dele? Não, era só briga mesmo, de casal, normal. Nada de... Nada não. Você vai entender já porque eles mataram a Rebeca. Em caso de homicídio, o histórico policial traz episódios de agressão durante o relacionamento. Depois de 5 anos juntos, a então esposa do motoboy se viu obrigada a pedir ajuda à polícia durante uma discussão que quase terminou em tragédia. No registro feito na delegacia... Esse passado de violência doméstica com a ex-mulher foi investigado na época, mas não tem nada a ver com a morte da Rebeca. É algo ainda mais grave e banal. E na virilha. Já separados, a queixa foi de ameaça. Antônio e a ex começaram a se desentender sobre a guarda do filho. E o motoboy passou a ligar incessantemente e a perturbar, pois não aceitava a separação e o fato dela estar com outra pessoa. E ainda dizia: "Vou te bater, vai chegar bala em você". O último boletim de ocorrência foi registrado há 2 meses por maus tratos ao filho do casal. A mãe relatou que o adolescente não estava sentindo um dos dedos, que estava inchado e roxo. O garoto disse que havia sido agredido pelo pai com um cabo de vassoura. A mãe ainda constatou mais lesões pelo corpo do filho e o levou para o hospital. Com medo de mostrar o rosto, a ex-mulher não comenta as ações violentas de Antônio, mas diz que se preocupa com o filho do casal. Sua preocupação agora? É com meu filho, com a criança, só isso. A suspeita da investigação de que a motivação do crime tenha sido sexual ganha força. Parou. Olha na época, 4 anos atrás, a suspeita principal que o Antônio teria matado... Coloca a foto da Rebeca aqui para as pessoas se lembrarem do caso, por favor. Que o Antônio teria matado a Rebeca porque teria estuprado a menina reagido e ele vai e mata. Não é nada disso, não foi crime sexual. Isso foi descoberto hoje, pode seguir. Parecia que ele tinha esses olhares meio diferentes. Comenta-se que ele até lançava os olhares. Em depoimento aqui na delegacia, a madrasta de Rebeca revelou detalhes do convívio com o vizinho. Disse que sentia-se sempre tensa. Eu vou pôr esse trecho do Bernardo e já vou para isso que você me falou agora, Zamataro. Presta atenção que a madrasta disse no dia do crime. Fala aí, Bernardo. Incomodada na presença de Antônio, que a olhava de forma intimidadora e tinha medo do que ele pudesse fazer. Contou ainda que no dia do crime, ela e Rebeca saíram para comprar pastel e quando voltaram para casa, o motoboy passou a observá-la de maneira constrangedora. Parou. A madrasta falou que o menino aí, esse Antônio, que foi preso, era terrível, que era perigoso, que olhava de maneira ameaçadora para ela e para a criança. Ou seja, a madrasta dando depoimento incriminando o Antônio. 4 anos atrás. Coloca agora o que você disse, Zama, por favor. Ao recuperar os sentidos, a mulher de 30 anos se queixou de dores abdominais e na região íntima. Ele parou. Também... Ou seja, teria sido envenenada e a madrasta também teria sido estuprada, porque diz que está com ardência na parte íntima, o que pode dar a impressão de que a madrasta também teria sido vítima de estupro, conforme o que a polícia suspeitava na época, se tratando
que o Antônio matou a Rebeca por causa de sexo, por sexo forçado com a criança, não é nada disso, que o Antônio teria envenenado o pai da criança, realmente o pai foi envenenado, teve os olhos colados com super bonder para não ver e não desconfiar de nada do que estava acontecendo com a Rebeca dentro da casa, e é aí que nós vamos entrar no caso da madrasta. Tá pronto aí, Zama? Coloca a foto, por favor, da Rebeca aqui. Só que hoje, esqueça essa história de estupro. Esqueça essa história que a madrasta foi estuprada. Uma bomba, que eu também estou tentando juntar com vocês aqui as peças, decifrar com vocês as peças, mas a bomba estoura no colo da polícia e traz a real motivação sobre a história e traz também a queda da máscara, a máscara de uma pessoa investigada nada. A máscara de uma pessoa ligada a Rebeca cai, que faz com que a história vire de ponta cabeça. Totalmente ponta cabeça. Você vai descobrir agora comigo, mas primeiro vamos ver como a madrasta se comportou na época. A madrasta que chora, que queria ter protegido a menina e diz lamentar não ter conseguido. Tá pronto? A madrasta falou na época, comoveu a todos porque ela deu uma entrevista chorando copiosamente. Vamos ver. Madrasta de Rebeca, que prefere não mostrar o rosto, não se cansa de ouvir uma das últimas mensagens que a menina mandou para ela. Sempre carinhosa, as duas se davam super bem. Rebeca amava e era amada. Eu te amo tanto, tanto, tanto. E você fica na casa do meu pai? Olha, que fofa, como ela gostava da madrasta. Se você... Bastante abalados, o pai de Rebeca e a madrasta vivem os piores dias de suas vidas. Ele por perder a filha, ela por ter sido atacada e não ter conseguido defender a criança e evitado o pior. Calma que vocês não estão entendendo a bomba. Porque eu não consegui me livrar dele para tentar salvá-la. Na hora que eu fui abordada, a primeira pessoa que eu lembrei foi ela. Então, por isso que eu tenho esse sentimento de culpa, de não ter conseguido lutar muito por ela. É uma angústia, né? Esse é o pai? Sim. Tudo que eu fazia era movido para ela, né? Tudo. Mas hoje vai mostrar o rosto. O pai da Rebeca é motorista de aplicativo e conta que saiu para trabalhar. Rebeca, que passava os finais de semana na casa dele, ficou com a madrasta. Ele falou com a esposa por mensagens até as 2 horas da manhã. Depois, ela parou de responder. Preocupado, porque não era uma coisa comum dela me parar de responder sem me avisar, entendeu? E aí, no momento que eu cheguei, eu notei uma situação muito estranha, porque até então eu cruzei com ele na entrada de casa, né? E ele tentou conversar comigo, ganhar tempo, eu acho. A madrasta diz que já tinha posto Rebeca para dormir quando entrou no banho. Ao sair do banheiro, notou a porta de entrada da casa aberta. Logo foi surpreendida por alguém que a puxou pelo pescoço e tapou sua boca com um pano. Ele só respirava muito forte no meu ouvido, sabe? Era uma respiração de homem, era uma força de homem. Aí ele me sufocou, era um pano branco, estava muito encharcado, né? Com a substância. Sei. E eu fiquei eu relutei para tentar me livrar dele, para tentar ir até onde estava a neném, para protegê-la, sabe? Antônio Gomes de Souza, sobrinho de 53 anos, foi preso no domingo de manhã, suspeito do assassinato de Rebeca. Parou! Ele é... Nossa. Põe a fotinho da Rebeca para mim, por favor. Nossa, mas que madrasta maravilhosa. Ela lamenta muito de não ter conseguido lutar com o assassino da Rebeca. Ela diz que foi envenenada. Ela diz que fez o possível e impossível para evitar que a Rebeca fosse morta. Que ela lutou ali com unhas e dentes para tentar desvencilhar a enteada dela do assassino desse tal de Antônio.
na história parece ser, você há de convir comigo, uma história muito plausível. A polícia acreditou piamente em tudo que foi contado naquela época, 4 anos atrás, e pensou, ora, é um assassino, um maníaco estuprador que envenenou a madrasta, envenenou o pai para acabar com a... O que é isso que eu tô vendo no preview, hein? O que é aquilo ali, hein, Zama? Ah, tá. Aí, você vai pensar comigo, caramba, é uma moça, né, de muita responsabilidade. Afinal de contas, naqueles áudios, a menina se declarava para ela. Pois bem, vem para cá, por favor. Estão sentados? Coloca a foto aqui, a imagem dos 4. Estão preparados? Sabe o que é essa mulher que chorou dando entrevista, falando que lamenta muito de não ter salvado a menina, agora foi descoberto? Que ela era amante do Antônio. E a menina teria visto essa cena e foi morta para não contar para o pai o que viu. Essa é a suspeita. Põe no ar. A reviravolta. A verdade sempre aparece, de uma forma ou de outra. O assassino condenado e preso pela morte de uma garotinha de apenas 6 anos seria amante de Juliana. Mais de 3 anos depois, novos fatos e novas provas reacendem uma antiga suspeita do pai de Rebeca. Juliana, a madrasta, estaria envolvida neste crime tão cruel. O caso, até então solucionado, ganha novos capítulos. Ela tá na minha responsabilidade e o pai e a mãe confiam em mim para cuidar dela. Você acha que a Juliana estava tendo um caso com seu vizinho durante esse tempo em que ela já morava junto com você? Sim. Tudo isso veio à tona depois que Fabrício foi envenenado por Juliana. Agora ele pede justiça por ele e pela filha que tanto amava. A suposta traição de Juliana com o vizinho Antônio e a suspeita da armação dos amantes, você vê a partir de agora no Cidade Alerta. A desconfiança de Fabrício começou ainda na noite trágica de 27 de outubro de 2019. O motorista de aplicativo chegou em casa mais cedo, depois de uma corrida até o litoral sul de São Paulo. Fabrício lembra de ter encontrado a companheira Juliana e a filha dele, Rebeca, caídas e desacordadas. Foi quando eu deparei o Antônio saindo da minha casa, né? E a minha casa já estava com a porta entreaberta, a Juliana estava deitada, estava caída na cozinha, minha casa tinha um cheiro forte de thinner. E aí, quando eu arrastei a Juliana por quarto, eu encontrei minha filha com um pano de thinner no rosto, né? E fui ver se minha filha estava bem, só que minha filha estava desacordada, deixei a Juliana num colchão do lado. E tentei reanimar minha filha. A todo instante eu tentei só reanimar minha filha. Tentar reanimar minha filha de uma forma mais rápida para poder tentar reanimar a Juliana, porque até então, naquele momento, eu acreditava que ela era uma vítima, né? De vítima a provável assassina. Na época, Juliana contou que estava tomando banho quando foi abordada por um homem e inalou uma substância tóxica em um pano usado para tampar a sua boca. Sem mostrar o rosto, Juliana conversou com o Cidade Alerta dias após o crime. Ela contou detalhes do que aconteceu na casa onde estava com a enteada Rebeca. Ele só respirava muito forte no meu ouvido, sabe? Era uma respiração de homem, era uma força de homem. Aí ele me sufocou, era um pano branco, estava muito encharcado, né? Com a substância. E eu fiquei tentando... Eu relutei para tentar me livrar dele, para tentar ir até onde estava a neném. Ela teria ficado desacordada enquanto Antônio atacava a Rebeca, que supostamente estava dormindo. As duas foram levadas para o hospital como vítimas, mas apenas a criança morreu e ficou com lesões na pele provocadas pelo thinner.
tenho um sentimento de culpa porque eu não consegui me livrar dele para tentar salvá-la. Juliana sequer tinha como provar que sofreu algum tipo de violência naquela noite. Quando foi que você começou a desconfiar da Juliana? Eu passei a desconfiar no período do júri do Antônio. E eu comecei a ter um pouco de desconfiança que alguém teria facilitado para o Antônio. Mas mesmo assim eu acreditava que ela poderia ter sido vítima. Como só havia Juliana dentro de casa, Fabrício foi juntando as pontas soltas de uma história que desde o começo parecia um tanto fantasiosa. Ele me olhava dos pés à cabeça, sabe? Me fazia umas caras meio estranhas e eu sempre comentava, né, com meu marido. E chegou a questionar a companheira que percebeu o perigo. Juliana, a madrasta de Rebeca, estava prestes a ser desmascarada. Aí um dia eu fui jantar, ela já tinha feito um frango lá para eu comer, tudo. Aí ela levou para mim, eu estava jogando um videogame, ela levou para mim na mesa lá que eu jogo videogame. E aí ela já levou o refrigerante fechado, né? Só que eu tinha comprado aquele refrigerante lacrado, né? Quando ela foi abrir, o refrigerante não fez o deslacre, né? O barulho de quebrar o lacre, nem fez o barulho do gás que sai na hora ali de primeiro momento. Eu estranhei, só que eu já estava comendo, quando eu fui beber o refrigerante, eu acordei no hospital. Aí no hospital, quando eu voltei a si, eu sabia que meus olhos estavam colados com o Super Bonder. E dali aumentou minha desconfiança contra ela, porque... Super Bonder mesmo? É, Super Bonder mesmo. Porque foi algum momento que eu supostamente fui envenenado naquele momento ali, eu só tive a comprovação depois pelos laudos da polícia, entendeu? Fabrício sobreviveu ao envenenamento e pediu que a mãe dele guardasse o resto da comida para que pudesse ser periciada. A confirmação de chumbinho no frango e de Boa Noite Cinderela no refrigerante foram provas cabais. Embora mais uma vez Juliana tenha se passado como vítima e levada ao hospital por supostamente ter ingerido do mesmo veneno, acabou sendo presa pela tentativa de assassinato contra Fabrício. Um segredo que viria à tona e poderia esclarecer o que de fato aconteceu entre ela e o vizinho que dividia o mesmo quintal. O suposto triângulo amoroso começa a ser investigado pela Polícia Civil aqui de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. O pedido de reabertura de inquérito partiu da delegada que investigou a tentativa de homicídio contra Fabrício e se deparou não apenas com uma série de depoimentos contraditórios de Juliana, como o surgimento de novas provas. Entre elas, uma testemunha que afirma ter certeza sobre o relacionamento amoroso de Juliana e Antônio. Antônio se encontrava de forma reiterada com Juliana e essa testemunha afirma categoricamente que reconhece Juliana como sendo a pessoa que foi apresentada por Antônio como sua namorada. O vizinho e a madrasta teriam, portanto, motivos para matar a garotinha de apenas 6 anos. Fabrício tem fortes suspeitas de que o plano dos dois era ainda maior e incluía a fuga do local após o incêndio da casa, que acabou não dando tempo de ser colocado em prática. Minha filha viu alguma coisa com os dois juntos e ela poderia contar para mim, que ela era uma criança bem comunicativa comigo. O caso corre em segredo de justiça, mas o advogado de Fabrício já teve acesso aos pedidos de confrontos periciais no pescoço de Rebeca. A marca de unha atribuída a Antônio pode ter sido de Juliana, e a comprovação dessa suspeita mudaria inclusive a conclusão deste primeiro inquérito. A madrasta, além de ser julgada pela tentativa de homicídio contra o companheiro, com quem dividiu o mesmo teto por quase 3 anos, responderia ainda pelo assassinato da enteada. Não resta dúvida, com a prova que tem nos autos, nós temos convicção que Juliana e Antônio estavam juntos no momento dos fatos que acarretou a morte da menina Rebeca. Ainda que todo esse processo dolorido e desgastante não traga a filha de volta, Fabrício vai até o fim nessa luta em busca da verdade e da justiça. Porque o Antônio, ele nunca confessou o que aconteceu lá dentro. Eu tenho a certeza que ele estava lá dentro, ele sabe o que aconteceu, só que ele nunca confessou. Isso foi o que me manteve assim, com uma pulga atrás da orelha, entendeu? Ele estaria protegendo alguém. E quando você chegar muito perto de descobrir a verdade,
Só foi a tentativa de homicídio, né? Acredito que Deus pôs a mão ali para não deixar isso impune.